Muito bem, preciosos irmãos e irmãs, todos aqui nesta comunidade local, nesta audiência presente, também nossos preciosos irmãos e irmãs e pessoas que estão tendo acesso, acessando essa mensagem, esse conteúdo através do vídeo. Muito bem, preciosos, teremos aqui uma curta meditação acerca da Palavra de Deus. Na nossa mensagem passada, a última que Deus nos entregou, falamos sobre a vós, ou porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, sabemos que aquele vós que foi dito por Jesus lá no passado, ele é traduzido por nós, hoje aqui. Porque naquele tempo eram os discípulos que estavam reunidos lá, ouvindo as palavras de Jesus. Porém, as palavras foram escritas. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 evangelistas, cada um deles viu Jesus, ouviu, e daquilo que eles viram e ouviram, eles escreveram os 4 evangelhos. E isso foi para quê? Para chegar até os nossos dias. E chegou. Então aquilo que era futuro, que era projetado para atingir durante as eras da igreja e chegar até no tempo final, chegou, está aqui. Então, graças a Deus, que eu, você, todos nós que recebemos a nossa porção, e isso é que nos prepara para o arrebatamento, para a fé de arrebatamento. Isso incluindo pessoas novas, pessoas de meia idade, pessoas anciãs, né, mais velhas, podemos assim dizer. Todos que pertencem à economia de Deus têm o acesso a estas mensagens, ou à mensagem de Deus. Eu quero ler no Evangelho segundo Lucas. Eu disse sobre o culto passado, né? Lá nós lemos em 3 evangelhos diferentes, confirmando o mesmo assunto. Não há necessidade de eu ler as 3 escrituras já lidas, mas eu vou ler em Lucas 8, verso 10. Para isso eu peço que a audiência presente aqui se coloque de pé. Aqueles que não tiver nenhum impedimento, criança de colo, algum outro motivo, né? Mas em reverência à palavra de Deus, vamos ler Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículo 10. Eu vou ler o verso 9 e 10, para vocês verem. Está ali no slide. Isso, São Lucas, capítulo 8. Tome o verso 9, e aí vamos ler na sequência 9 e 10, só para vocês verem, sentir por que Jesus falou no verso 10. É porque ali no verso 9, até eu mesmo vou ler ali no monitor também, que está na minha frente. Está escrito assim: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? Agora o verso 10. E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Vamos orar nesse instante. Amado e glorioso Deus, sabemos que o Senhor é seletivo, o Senhor estende a tua graça para todos, mas o Senhor tem um povo especial, zeloso de boas obras, que o Senhor predestinou desde antes da fundação do mundo. E a esse povo Deus trata de uma maneira específica. E o Senhor até mesmo estabelece certos códigos para que então essa mensagem seja garantida, que chegue até nós sem distorção. Pois se ela viesse de maneira publicitária, pública no geral, ela sofreria alterações. Mas por mais que a ala inimiga tente mudar as coisas, não consegue atingir a verdadeira mensagem. Portanto, meu Deus, obrigado por esse zelo que tens conosco. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, pedimos, te agradecemos todas estas bênçãos. Amém. Amém. Podeis assentar. Viu que tremenda mensagem? O Senhor Jesus cuidando, né, de nós. E Ele sabe que é via mensagem. Hoje é muito fácil até falar, né? Até esqueci de apresentar, né? Está aqui conosco as minhas netas, né, ali da cidade de Paraná. Estão todas as outras netas também, mas deixa eu falar em especial que é a Esther, a Samily, e cadê o José Estevão, né? Está ali, a câmera não consegue mostrar, né? Que está ali no tripé, mas o José Estevão. Então essas 3 crianças nos abençoando com a sua presença tão preciosa. E todos os demais, que eu tomaria um tempão falando de todos, né? Ali a Natália, né? Nossa
vocalista, e todas essas aqui são vocalistas. Sabe o que é vocalista? Que canta afinadinho, bonitinho, e canta, e tem aquele prazer, tem aquele dom de cantar. Você ficar manivelando, né? O pastor, ou o pai, ou a mãe falou assim, canta, você não vai cantar hoje, lindo. Não precisa nem ficar falando, não é verdade? Vocês já gostam de cantar assim mesmo, automaticamente. Então esse é um louvor que flui de dentro para fora. E cada um. O profeta Mombrano pregou uma mensagem intitulada Os dons de Deus sempre encontram os seus lugares. Então, se o seu dom é tocar no teclado, esse dom foi um presente de Deus e ele vai ser exercido através do teclado. E assim cada dom, né? Ali o líder de cântico, os demais, cada um exercendo o seu papel. Bem, e ao pastor, né, cabe essa carga pesada. A carga é pesada, né, para todo mundo, mas Jesus disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, né? Ele fala, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, na verdade, essa carga acaba ficando leve, como uma pluma, como uma pena, porque é Deus quem suporta ela, não é nós. Se jogar nas nossas costas, a gente arria, igual aqueles burrinhos manhosos que não aguentam ou não quer levar a carga. Mas Jesus, ele nos sustenta. Então a sustentação nossa é Ele, então a carga não é pesada, porque é Ele mesmo que dá sustentação. Até me vem a escritura de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, onde fala assim que lutas, provas, problemas, isso vem. Em outras palavras, estou falando aqui. Mas nenhuma luta dessa é dada acima da nossa capacidade, para que possamos suportar. Então, se a luta pesa 100 quilos, pode ter certeza que Deus te dá uma força de equivalente, 100 quilos ou até mais. Então, se a luta aumenta, ele aumenta a capacidade. Isso me reporta também para o parágrafo 22, 23 da mensagem Eu Sei. Naquela mensagem, o irmão Brana fala também que nós clamamos por conforto, por coisas, né, por bênçãos, e Deus nos dá o que nós precisamos. Lutas e problemas. Olha bem o que ele dá. Lutas e problemas. Jamais uma pessoa ora, ô Senhor, me envia um problema, eu estou precisando tanto de um problema, Senhor. Não, a gente pede solução, pede outras coisas. Mas ele envia as bênçãos, só que ele fala, vai nesse pacotinho, vai de problemas também. Porque nos problemas é que nós ficamos fortes. Então ele sabe disso. Bem, só fechando essa parte, uma boa professora, um bom professor, ele não só fala. Ele explica, mas ele também dá exercícios, dá atividades para que as crianças, para que os estudantes executem aquelas atividades. Se for matemática, dá problemas também para resolver, e o aluno se enrosca ali, aí o professor deixa ele bater um pouco a cabeça, depois vai lá e ajuda. Então é assim, e Deus também faz isso conosco. Mas e o nosso assunto para hoje? Eu disse que vou falar bem pouquinho. Então, isso aqui está ligado no culto passado, que foi a voz dada a conhecer os mistérios, no plural, mistérios. Então são 1, 2, 3 mais mistérios do reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um desses mistérios. Sabemos que estamos numa era onde é prometido que todos os mistérios de Deus serão cumpridos. Por exemplo, entre a gama de escrituras que estudamos no passado, Amós 3:7, Apocalipse 10, verso 7, e assim sucessivamente, nos dias da voz do sétimo anjo, né, quando tocar a sua trombeta, que é o Evangelho, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Tá, então esses mistérios, esses segredos, são para os que o temem. Então, se nós tememos a Deus, isso é para nós. Agora, num culto, como aqui vou falar bem pouquinho, como que vamos começar a entrar em todos os mistérios. Então, isso aqui é só para nós trazer a nossa consciência que somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E eu até salvei o significado de dispenseiro. Até enviei aí no nosso grupo, né, dos irmãos aqui, de nossa comunidade. Depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Então, dispenseiro é aquele que cuida da despensa, onde estão os alimentos. Não está dizendo que o dispenseiro é o dono, é o patrão. Não precisa ser o dono, o proprietário, mas ele é o dispenseiro tem acesso à prateleira para poder pegar o alimento. E Deus, ele não prendeu, ele não vedou, como é que diz? Ele não proibiu nós acessarmos os alimentos. Esse alimento espiritual, a Bíblia diz que não viverá, não só de pão, nem só de pão viverá o homem. Pão, comida assim, natural. Arroz, feijão, pão mesmo.
mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabemos que Jesus é Deus encarnado, em forma humana. Então, da boca de Jesus saiu essa palavra que nós lemos aqui, ó. E ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, temos que conhecer esses mistérios. Mas a eles não, a eles por parábola. Então Jesus separou entre nós aqui e eles. E eles são outros, são qualquer pessoa que não tem acesso a esse alimento. Então, fazer o quê? Sentimos muito. Mas nós agradecemos a Deus por Ele ter nos abençoado com acesso a esse alimento, essa prateleira. Agora, então, temos acesso? Então temos que comer, nos servir desse alimento. E uma vez nós servidos, nós servimos aos outros. Então, quando a irmã canta um hino, quando a congregação canta um hino congregacional, quando você faz qualquer ação dentro do corpo místico do Senhor, que é a comunidade de crentes, seja aqui nesse local presente, que nós só somos uma partículazinha aqui, nessa cidade, mas nós temos irmãos e irmãs no mundo todo, em todos os idiomas, nas Filipinas, no Japão, Rússia, todos os lugares. Nós temos irmãos e irmãs formando esse mesmo corpo, comendo desse mesmo maná da hora. Então, quando você faz qualquer ação que ajuda esse corpo, um irmão, uma irmã, então você é o dom de Deus encontrando o seu lugar. E é você pegando esse alimento e sendo até o mesmo dispenseiro. Então, claro que quando Paulo pregou, falou a Timóteo sobre ser dispenseiro, e na escritura, eu tenho uma escritura, deixa eu ler ela aqui para vocês. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, fala assim, ó, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, ele fala que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, nesta noite, vamos meditar nesse tema aqui. Despenseiros dos mistérios de Deus. Então, Deus tem mistérios. Vocês viram que num culto pequeno como esse, não dá para falar de muitos mistérios. Mas Deus abriu esses mistérios. Amém? Amém? Deus abriu os mistérios. Não é por falta de revelação, não é isso? Nós temos a revelação e poderíamos ficar falando horas sobre os mistérios de Deus. Mas hoje aqui, apenas dando a largada, né? Dando o start, para que nós venhamos à nossa consciência que esses mistérios são para nós. E nós temos acesso, e hoje vamos falar pelo menos de um deles, o batismo. Porque o batismo é como se fosse um portal. Você não tem como entrar numa casa, só se você furar a parede ou burlar a entrada da casa, entrar pela janela, ou tirar uma telha e entrar lá por cima. Mas se você fizer o certo, você entra pela porta, não é isso? Então, Jesus diz, eu sou a porta. Então nós entramos por Jesus. Como? Sendo batizados no nome dele. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é um dos mistérios. Que durante anos as pessoas têm feito ele errado. Não vou tocar aqui em nomes de igrejas, nomes de denominações, que alegam servir a Deus, mas batiza tudo errado. A uns eles pensam que só jogar um pouquinho d'água, aspergir, só chuviscar água na cabeça, diz que batizou. Não batizou, errou de novo. Outro mergulha na água, que significa batismo mesmo ali. Imergir, submergir na água. Está quase certo. Está certo se cobrir todinho na água. Mas tem que pronunciar, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo. Para ficar certo. Aí muitos vai no rio ou vai num tanque batismal e a pessoa é submergida. Então fica certo até aí. Mas aí a pessoa fala, eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não falou o nome. Promete, mas não fala. Eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo também não é nome. Então, quer dizer, ele falou que ia batizar no nome, mas não falou o nome. Então, Pai não é nome. Você sabe que se for fazer uma compra e falar, meu pai vai pagar, coloca na conta do pai. Jamais a pessoa lá vai escrever assim, pai. Ele vai falar, como que é o nome do seu pai? Aí você vai falar, o nome dele é tal. Aí então coloca o nome dele. E o nome do nosso pai é Senhor Jesus Cristo. Então por isso que tem que pronunciar Senhor Jesus Cristo. Esse é um dos mistérios básicos. Não adianta falar dos outros mistérios. Então vamos começar por aqui.
E tem uma mensagem aqui que eu vou ler 3 parágrafos só, uma mensagem qual é a atração sobre a montanha. O irmão Breno fala aqui assim, já vou até ler. Parágrafos 198, 199 e 200. Apesar do número ser alto, mas o parágrafo é bem pequenininho. Ele fala assim, ó, já no final do culto, ele fala: agora vamos nos colocar de pé, não preciso ficar de pé, tá? Só estou lendo aqui, ó. Agora vamos nos colocar de pé, no nome do Senhor Jesus, aceitando tudo que tem sido feito ou dito. Nós o amamos de todo o nosso coração. Nós o estimamos com tudo que está em nós. Agora, enquanto vocês vão para suas diferentes casas, nesta noite, eles já iam despedir na igreja, quando eles vão todo mundo embora, que Deus vá com vocês, que Deus lhes dê o Espírito Santo, se vocês não têm o Espírito Santo, quer dizer, se ainda não tem o Espírito Santo, que Deus lhes dê. E o profeta parece que estava enxergando esse culto aqui hoje, ó, quando vocês estiverem indo para as suas diferentes casas, depois do culto, mais tarde, cada um estará, né, indo para seus locais. Então, suas casas. Eu li o 198, 199. Cada homem, vírgula, mulher, vírgula, menino ou menina. Tá vendo? O profeta contemplou aqui na fala dele todo mundo. Então, menino, menina, né, tem várias meninas, homem, mulher, então todos, né? Por que ele está dizendo isso? Aqui, que não foi batizado. Então aqui vários, muitos, a maioria de nós fomos batizados. Mas no vídeo, né, está sendo gravado para abençoar outras pessoas. Então, quem ouvir essa mensagem, e caso você, menino, menina, homem, mulher, pequeno, grande, que ainda não foi batizado no nome de Jesus Cristo. Ah, eu já fui batizado. Será? Você ficou meio batizado. Talvez não valeu. Nesse culto eu não vou entrar aqui, mas eu vou deixar a escritura. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do verso 1 ao 5. Prometo que não vou ler agora, tá? Para remir o tempo. Mas quando você lê ali, o que está falando ali? Em Atos, capítulo 19, verso 1 ao 5. Está falando que o apóstolo Paulo visitou uma congregação de pessoas que não estavam batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas era uma igreja funcionando. E sabe o que aconteceu? Paulo começou a pregar para eles e falou isso que eu falei aqui. Claro que eu aprendi de Paulo, né? E ele então falou assim: recebeste vós o Espírito Santo desde que vocês creram? Crestes? E eles então responderam: nós nunca nem ouvimos que haja Espírito Santo. Olha a resposta deles. Aí Paulo falou: em que batismo então vocês são batizados? Aí eles falaram: olha, o batismo de João. Era um batismo que mergulhava nas águas, mas não falava para batizar no nome de quem. Aí Paulo rebatizou eles, terminando aqui assim para que seja mais rápido. Quando vocês lerem lá, vai falar assim: então Paulo não rebatizou, quem não era batizado, então batizou-os no nome do Senhor Jesus Cristo, toda aquela congregação dos que aceitaram. E vocês sabiam que ali foi a primeira igreja, a igreja de Éfeso, estava nascendo ali. Quando você vê falar assim, lá na era de Éfeso, era aqueles irmãos lá, que já era de outra igreja, de outra fé, mas não tinham alcançado. E naquele culto, eles creram e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Bom, então eu creio que a mensagem está dada, viu? Conhecendo esse segredo e recebendo, já está recebendo muita coisa, porque daí o restante das bênçãos vem vindo, tá? Então, fechando essa parte, aonde foi dada essa ordem? São Mateus capítulo 28, verso 19. Ali o próprio Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus que procede da boca de Deus, falou que cada um de vós seja batizado. Primeiramente Jesus disse assim: ide, né, pregai o evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas ele falou assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas isso saiu da boca de Jesus? Saiu. Jesus mandou, é uma ordem. Então ali não foi um batismo, veja bem, foi uma ordem. Mesmo quando eu pedi para Natália, por exemplo, Natália, pode fechar aquela porta lá? Quer dizer, eu dei uma ordem, não quer dizer que ela já fechou a porta. Ela nem saiu do lugar ainda. Aí depois ela vai lá, fechar a porta, aí é o cumprimento da ordem. Um outro exemplo, o prefeito da cidade pode dar uma ordem para construir uma ponte na cidade, não é isso? Ele vai dar a ordem através ali
do poder que ele tem para construir uma ponte. Na hora que ele acaba de falar e dar a ordem, assinar a ordem, a ponte já está construída? Não, ele deu a ordem. Depois ele vai lá fazer a execução do trabalho. E na Bíblia, Jesus em São Mateus 28, 19, ele deu uma ordem para ir e batizar as pessoas no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Uma pessoa só. Jesus, em São João capítulo 10, verso 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Ele diz: somos dois ou somos três, somos um. Por quê? Porque Jesus é o corpo de carne e o Pai é um espírito. Você não vê espírito, não tem como tirar foto de espírito. O espírito então entra no corpo de carne e o Pai e o Filho moram no mesmo corpo. Certo? Bom, então precisamos fechar esse assunto. E os discípulos, então, quando é que os discípulos obedeceram e fizeram o que Jesus mandou? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, ali Pedro respondeu e falou assim: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, ou em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí então, quase 3.000 pessoas batizaram naquele dia, naquele evento. Agora, Pedro fez exatamente, cumpriu a ordem que Jesus emitiu, falou lá em São Mateus capítulo 28, verso 19. Creio que nós já podemos encerrar essa parte, e nós vamos cantar mais, vamos ter mais espaço, mas eu sinto no coração, essa é uma lição que os pais, as mães devem fazer em casa, é uma lição de casa, mas hoje nós vamos fazer aqui. Ela não ficará gravada, nós vamos encerrar essa parte aqui da gravação, e essa outra parte que vai ser feita, que vai ser lida a parábola. Lembra que a escritura inicial nossa foi Lucas capítulo 8, verso 9 e 10, nós lemos? Então, são poucos versículos. Nós vamos ler então Lucas capítulo 8 mesmo, só que vamos começar no verso 4 e ler sem pregar. Verso 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ler uma sequenciazinha, para que as crianças, aqui que não estão acostumadas, vão ver o que fala ali na parábola do semeador. Tá? Então, parábola, viu, crianças? É uma historinha que Jesus conta. Quando estiver lendo aqui na Bíblia, vocês vão prestar atenção. Eu vou pedir daqui a pouco para me desligar, né, o gravador, a câmera, mas até fechar aqui. E aí então nós vamos fazer essa leitura, porque ela já vai ser um pouquinho mais extensa ali, e possa ser que a gente converse durante a leitura, então já vai ficar somente a leitura mesmo. Vocês vão ver de onde nasceu a conversa, Jesus com seus discípulos. Primeiro, só vou deixar esse preparo aqui. Primeiro Jesus falou, tinha gente, tinha multidão mista quer dizer mistura, estava misturado. Misturado como? Tinha gente que acreditava em Jesus ali escutando ele, mas tinha pessoas ali perto assim, ó, eu não acredito nisso, não acredito nisso não, isso aí que ele está falando, eu não, ou seja, não eram seguidores de Jesus, estava ali, mas não obedecia a ele. Só que Jesus falou para todo mundo. Ele falou para todo mundo e contou essa parábola. Eu quero que vocês aprendam, porque vocês vão ler isso outro dia e falar isso para outras pessoas. Então, quando Jesus falou isso, é claro que ele sabe, ele conhece tudo. E ele sabia que ele estava falando aquilo, mas aquele recado ia cair nos corações das pessoas predestinadas, aqueles que o aceitam. Esses ele chamou de vós, que quer dizer vocês, não é isso? Vós, na língua portuguesa, é como se você falasse vocês. Ó, então vocês entendem. Mas eles, quer dizer, os outros não. Eles escutam, eles têm ouvido, mas eles não ouvem, eles não estão entendendo. Está escutando o som, o barulho, mas não estão entendendo. Eles têm olhos, igual todo mundo tem olhos. Mas eles estão vendo isso aqui ser falado, mas não pegam, não sabem de que está falando. Então, para esses, lamentamos, nós não podemos fazer nada, exceto fazer a nossa parte, que é viver essa palavra, pregar essa palavra, cantar essa palavra. Então, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo, e vamos agora ficar aqui com a congregação local, com a leitura da parábola do semeador, Lucas capítulo 8, a partir do verso 4.